Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui agora no programa Pontuando. Nós vamos continuar falando da dissonância estratégica, essa é essa segunda parte, só que nós vamos falar um pouco mais de estratégia, de geopolítica contemporânea, vamos falar das elites que manipulam a maioria. E vamos falar um pouquinho também de manipulação de massas, de como que as massas são levadas como se fosse um único corpo, né, na sociedade, a caminharem num sentido, mesmo que a formação daquele agrupamento seja de pessoas que individualmente não tomariam necessariamente aquelas decisões que as massas como um todo tomam. E nós estamos vivendo polarizações muito interessantes, propositais, que funciona muito bem dentro desse raciocínio da dissonância estratégica. Então, agora na geopolítica, nesse estudo da geopolítica contemporânea e na manipulação das elites sobre as massas, nós vamos, de certa forma, fazer um pouco da resenha do que falamos ontem, no programa de ontem, e vamos acrescentar alguns detalhes. Claro que, como a minha pesquisa ela é feita muito dentro de IAs e dentro de portais, sempre tem um viés do mainstream, né, que vem das IAs, porque as IAs fazem aquela captura e aquilo que mais existe na internet são exatamente os portais mais influentes, mais fortes, né, que têm mais popularidade e que não necessariamente são isentos, né, tem vontades políticas, vontades de consumo, vontades de colocar ideias, e isso perpassa pela mídia da IA, pelas mídias, e a IA captura isso aí. E então acaba que a IA reproduz muito do comportamento do mainstream, inclusive no fraseado. A gente tem que ficar fazendo estudos particulares, e mesmo para vocês fazerem estudos particulares, principalmente quando se trata de alguma coisa lá do Oriente, onde a gente não tem acesso, primeiro, à existência e vivência deles lá, porque nós não convivemos com filmes, com culturas, com pessoas, não vivemos lá, não vamos lá, não temos a vivência daquele local, não lemos jornais de lá, não temos intercâmbio com essas pessoas. Nós sabemos da existência deles, mas para nós, eles são outro mundo. E a maneira como eles são traduzidos aqui no Ocidente são traduzidos pelo mainstream. E quando existe uma diferença entre o nós aqui, no Ocidente, nós do Sul Global, que somos ligados ao Ocidente de uma certa forma, Europa, Estados Unidos e tal, e quando nós lemos a tradução que esse Ocidente faz daquele Oriente do lado de lá, você fica com uma imagem deformada, né? Alguns tomam lado, vão para o lado de lá, dizem que lá é assim, que lá é assim, tal. É claro que eu posso acreditar nisso, se for um analista de minha confiança, mas de qualquer maneira eu não estou lá para vivenciar, não tenho como olhar pelos olhos deles. Eu tenho apenas um conhecimento, né? Eu sei que a Rússia tem sido historicamente vista com maus olhos na Europa. Isso é uma coisa que a gente não consegue entender muito bem por quê. Teria que fazer um estudo mais aprofundado, fazer verificações, né? Já li alguns livros falando que quando a Europa já estava bastante adiantada, com os países já com suas monarquias e desenvolvendo exército e tal, e já tendo ultrapassado as estruturas agrárias, chegando às revoluções industriais e tal, a Rússia ainda estava muito lá atrás. Então, um dos monarcas, que seria talvez o primeiro rei, vamos dizer assim, do reino montado ali da Rússia, ele foi para dentro da Europa de uma maneira muito simples, tentar aprender profissões, tentar levar aquilo para o país deles e tal. Historicamente, parece que existia o embate entre etnias, os brancos chamados eslavos, né, que vem da palavra slave, que em inglês significa escravos. Parece que houve em priscas eras lá, das épocas dos bárbaros para trás, houve uma dominação entre alguns povos e discriminava e tal. Mas eu não sei se isso aí é a estrutura dessa guerra, dessa briga, dessa disputa. A disputa pode ser por poderes, pode ser por fronteiras, né? Parece que a Rússia tem problemas com a Finlândia, com a Suécia, com a Noruega, por problemas de fronteiras, pode ser por questões de riqueza, questões de etnia mesmo, de cultura, de maneira de pensar, de maneira de ser. Quer dizer,
tudo pode estar acontecendo, nós não sabemos. A China é a mesma coisa, a China então é muito afastada. O que a gente conhece da China é o confucionismo, é o budismo, é o taoísmo, né? Mas o que nós conhecemos efetivamente da China? A China foi durante muito tempo um país fechado, agora a China veio para o mundo aprender uma tecnologia. Ela não está sendo absorvida culturalmente exatamente porque ela desenvolveu uma tecnologia que até então o mundo ocidental desenvolvia. Então aquela ideia de que o mundo ocidental é melhor do que aqueles caras que estão lá, que aqueles chinesinhos, vamos chamar assim só para você entender a conotação de apequenamento da sociedade, aqueles chinesinhos que faziam Xing Ling, não, os caras agora são super mega tecnológicos, já passaram na frente do Ocidente, já conseguem construir coisas diferenciadas, mostrando que são uma civilização, e nós sabemos que eles são uma civilização antiga, mas que eles são uma civilização antiga que tem base filosófica e que também tem tecnologia de ponta, que eles aprenderam e desenvolveram além do Ocidente aqui. E o Ocidente não está ficando para trás, ele está vendo o Oriente avançar além dele. Né? Quer dizer, não é que o Ocidente ficou para trás, é que o Oriente começou a ganhar a corrida em função da tecnologia. Mais um pouquinho, a dominação hegemônica do comércio do mundo vai ser do Oriente realmente, dos tigres asiáticos, capitaneados pela China. E isso está criando problema. Então, é nesse momento em que se usa dissonância estratégica aqui. O problema é que eu não sei se lá também se usa, né? Não sei se lá dentro eles usam essa dissonância, tanto na Rússia quanto na China. Na Índia eu sei que não é bem por aí, porque eles têm um sistema milenar que é de outra forma. Um dia nós podemos até falar da Índia, até da China mesmo. Eu já fiz alguns vídeos sobre China, mas sempre baseado em literaturas, né? A gente teria que pesquisar um pouquinho mais. A Índia eu nunca pesquisei o suficiente. E a própria Rússia. Eu tenho muito pouca noção de quem é o cidadão russo, né? Nós temos pouca noção. A ideia que nós temos aqui é a ideia que é traduzida pelos filmes, pelas obras, pelas palavras, pelos noticiosos. E isso aí não traduz uma sociedade, né? Então acaba que fica aquela coisa assim de que somos nós, como se nós aqui do Sul Global fôssemos o Ocidente, somos nós contra eles, são eles contra nós. Eu acho que não existe isso, né? Se você for aqui em sociedades próximas do Brasil, aqui na Bolívia, no Peru, você vai notar diferenças cruciais, porque são outras civilizações, mas não é nós contra eles, nem eles contra nós, somos nós e eles. Diversos, né? Somos diversos. Da mesma forma, é o mundo ocidental e a diversidade do resto do mundo, o Oriente, seja lá o nome que se queira dar, são outros povos, né? Então, vamos falar um pouquinho disso aí, sempre relativizando as colocações que foram retiradas dos portais onde eu pesquisei e das IAs. Eu vou sempre colocar esses pontos de interrogação aqui para você poder pesquisar caso você queira. Então, bem, no cenário geopolítico atual, o conceito de dissonância estratégica tem se consolidado como uma ferramenta de manipulação sofisticada usada por estados, corporações e grupos de poder para manter e expandir sua influência sobre populações. Diferente da mera propaganda, a dissonância estratégica se baseia em criar contradições calculadas, intencionais, promovendo um estado de confusão e paralisia coletiva, tornando difícil para a maioria discernir a verdade dos fatos. Observe que eu vim falando isso aqui nessa preleção inicial aqui, que a gente não tem certeza do que tem lá por causa da manipulação dos fatos, né? Esse ensaio que nós estamos concluindo aqui de um dia para o outro, nós estamos exatamente examinando como as potências globais aplicam sistematicamente tais estratégias para controlar narrativas, explorar inseguranças e manter o poder sobre sociedades inteiras. Eu acredito que no momento de disputa de hegemônica ou de disputa política atrás dos seus próprios interesses, essas potências possam fazer uso das mesmas armas. Não estou dizendo de armas de guerra, claro, elas usam as mesmas armas, são os mísseis, são os drones, são os tanques, são as armas que atiram, né? Eu não sei nem falar o nome de arma, conheço muito pouco disso, né? Mas as armas normais, naturais que se vê batido, né? E bombas e tal. Agora, se eles usam os mesmos artifícios, inclusive sofisticando, fazendo míssil supersônico, a palavra hoje não é mais metralhadora, mas aquelas armas, né? Aqueles fuzis e tal, aquelas coisas bastante desenvolvidas que você vê nos campos de batalha,
Obviamente que eles fazem uso de outras armas que também sejam armas cibernéticas, né? Outros tipos de estratégias de convencimento midiático. Então, quer dizer, se o Ocidente aqui, visualizando aqui do Sul Global, se o Ocidente usa essa manipulação para cima de nós, é possível que a gente perceba que eles devam usar manipulações também do lado de lá, porque a guerra acaba por ser cibernética, né? Então, o camarada introduz uma ideia que não está acontecendo, coloca uma notícia, um noticioso que não está acontecendo. Há uns tempos atrás apareceu que um determinado líder foi preso não sei aonde e depois foi levado para a Rússia, que lá ele foi morto, envenenado e tal. Nós não sabemos se aquilo ali é verdade, né? Há uns tempos atrás, alguns políticos brasileiros foram até a Rússia, porque na Rússia existia alguns softwares que conseguiam ser espiões e parará. Não sabemos também se isso é verdade, se eles produzem, se eles produzem, qual a finalidade, aonde que estão isso. Quer dizer, na época da Guerra Fria existiam espiões chineses, existiam espiões soviéticos, existiam espiões aqui dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França. Então, quer dizer, as armas são mais ou menos as mesmas. Então eu posso supor que exista a dissonância estratégica também a partir das publicações, ou das intenções, ou das falas, ou até dos enxertos em notícias de palavras de ordem, ou de fake news que possam repercutir. Acredito sim. Só que nós teremos que fazer uma peneira nisso aí e descobrir quem está certo e quem está errado. Essa altura do campeonato é muito difícil. Porém, dá para ver pela geopolítica mundial que existe um império perdendo poder e um segmento da sociedade mundial que está ganhando a corrida do conhecimento, que são as sociedades orientais capitaneadas pela China. E isso está incomodando. Então o mundo hoje em dia está cada vez mais dissonante e a gente tem cada vez menos acesso às realidades, às coisas que são reais. O Leo Festinger, ele nasceu em 1919, morreu em 1989. Ele foi um proeminente psicólogo americano, mais conhecido por desenvolver a teoria da dissonância cognitiva, da qual nós fizemos a montagem da ideia aqui de dissonância estratégica. E também da teoria da comparação social. Muito interessante isso, porque o Le Bon também fala da questão da comparação social. Nós vamos falar um pouco do Le Bon. Teorias que têm um impacto duradouro na psicologia social. O Le Bon e o Festinger trabalham particularmente dentro da ideia das psicologias sociais. Complementarmente, conceitos como a janela de Overton, do tal de Joseph Overton, que é um cientista político americano, o framing, que é o enquadramento lá do George Lakoff, e a psicopolítica de Byung-Chul Han, que nós já citamos no dia de ontem, ajuda a explicar como a linguagem, a censura, a manipulação emocional são utilizados para criar ilusões de liberdade, justiça e segurança, enquanto interesses ocultos são implementados através dessas ideias que estão ali e sempre estão subrepticiamente. A psicopolítica, por exemplo, na obra de Byung-Chul Han, explica um novo modelo de dominação no neoliberalismo, onde o poder não se impõe através da proibição da disciplina, ou seja, da autoridade vertical de uma sociedade estruturada dessa forma, da disciplina. Isso mudou. Agora é através da sedução, da positividade. E ela considera uma certa passividade para você aceitar sempre a positividade e nunca negar aquilo que pensar assim, tipo, bom, isso aí eu não quero fazer. Porque você, por comparação social, você vê que a sociedade caminha naquele sentido. Então você não fica para trás. Então você viola a sua maneira de ser, não que seja uma coisa, enfim, de nível até de periculosidade, mas você abre mão da sua maneira de ser particular, ou seja, você é sempre positivo, de sempre o sim, você nunca elege um não como aquilo que não, peraí, deixa eu pensar, ver se eu quero isso, ver se isso tem sentido, se isso é razoável. Você nunca elege esse não, então você sempre elege a positividade. A positividade aí seria sempre a aceitação. Então, se alguém camufla ideias que seriam comandos para você, ao invés deles dar aquilo para você como ordem, eles seduzem, fazem com que você internalize aquilo ali como uma prática sua a ser executada, porque você é positivo, porque você nunca se nega, você já está executando um comando
sem que alguém tenha te dado uma ordem. E de onde que vem essa ordem? Essa ordem vem da parte interna, é a tal positividade e nunca a negatividade. Então, é um estímulo constante à autoexploração, à corrida pelo desempenho, levando os indivíduos a se submeterem voluntariamente às lógicas do sistema, às lógicas das políticas que querem se implementar, às lógicas das palavras, até onde que você vai nos conteúdos, até onde que você vai naquilo que é mostrado na sociedade, que às vezes em momentos antigos você poderia não gostar e hoje você admite como possível porque você está no âmbito da positividade. Né? As lógicas das políticas, as lógicas de se elegerem quem são os inimigos, quem são os amigos, quais são as ideias que devem ser aceitas, quais as que não devem ser aceitas, quem é o inimigo, se for o caso o inimigo interno, né? Quem são os inimigos internos da nação, como por exemplo estão criando lá nos países do norte, aquela questão da pessoa que sai de um país vai para eles lá, né? O imigrante e tal. Bom, então, se submeterem voluntariamente às lógicas dos sistemas, incluindo aí os manuseios de consumo, de coisas que às vezes não servem para nada. Tem artigos que você compra, você consome e eles não introduzem absolutamente nada na sua vida. Né? É um suco que você toma lá com uma anilina que dá cor e uma coisa artificial que dá sabor. Aquilo ali, pelo menos, se não tivesse água ali, não teria nada. Bom, então exemplos contemporâneos de dicionários estratégicos. Essa parte do texto aqui eu peguei do IA. E eles começam a falar da guerra da realidade na Rússia. Ele fala de uma doutrina de Gerasimov, desenvolvida pelo general Valery Gerasimov, que introduziu o conceito de guerra híbrida. Essa questão da guerra híbrida, ela existe, né? A guerra híbrida existe aqui no Ocidente, é o que tudo indica aqui, a gente vendo daqui, né? Do Ocidente, inclusive sobre nós, mas a gente vê do Oriente também, né? E, por exemplo, a Rússia, estou jogando a Rússia do lado de lá, né? Então, olha bem, a doutrina Gerasimov, desenvolvida pelo Valery Gerasimov, deve ser, não sei se é Valery, né? Porque Valery é francês, Gerasimov é russo, né? Introduziu o conceito de guerra híbrida, onde a desinformação é uma arma principal. Então, a anexação da Crimeia, por exemplo, demonstrou a aplicação desse conceito. A Rússia disseminou narrativas sobre a proteção dos russos étnicos e criou o caos informacional para justificações militares. Muito bem, isso aqui é falado e dito dentro do mainstream como tendo sido uma manipulação. No entanto, os outros informantes que não são alinhados com essas ideias dizem que a Rússia agiu de uma outra forma, que ela fez um plebiscito, porque ela sabia que ganharia o plebiscito e conseguiu pegar a Crimeia para si. Eu já falei da Crimeia no vídeo passado, não vou falar agora. Então, isso que ele está falando aqui, então ele está falando que o objetivo não era apenas conquistar território, mas criar um ambiente de dissonância interna e externa, dificultando reações internacionais coordenadas. Inclusive ele baseia-se também no estudo de Pomerantsev, esse inclusive é ucraniano, de 2019, e o Snyder, de 2018. Então são dois autores que demonstram, pela teoria de Gerasimov, que os russos manipularam ali para poder pegar a Crimeia sem ficar na ruim. É verdade? Não é verdade? Não tenho como aferir. Tá? China, harmonização opressora. A República Popular da China utiliza sofisticadas técnicas de controle informacional, tanto internamente quanto externamente. A narrativa do sucesso absoluto no combate à Covid-19, por exemplo, foi promovida globalmente, enquanto medidas de extrema censura ocultavam protestos e fracassos. Simultaneamente promove o discurso da paz enquanto realiza coerção militar no Mar do Sul da China. Eu também já falei sobre isso ontem, não vou falar agora. A dissonância utilizada é para projetar estabilidade ao mundo, enquanto assegura o controle interno absoluto. Veja bem, pessoas que foram na China disseram que esse controle lá na China não é tão absoluto nem não é tão exercido assim. Por outro lado, realmente a questão da Covid-0 lá teve um problema, teve um momento lá que o pessoal falou, tá coagindo demais, tá enchendo o saco, foram para a rua, brigaram e o sistema teve que aderir. Mas realmente parece que existe um comando central único
que sistematicamente diz o que é o melhor cidadão. Lá tem um controle social, lá tem aquele negócio do cartão social, onde se você pede crédito social se você cometer delitos contra a sociedade. Esses delitos são vistos por alguém como sendo coisas erradas. Por exemplo, jogar uma casca de banana na rua ou queimar uma madeira na porta da sua casa, porque agride o ambiente, porque você suja a rua, porque você gera e tal. Quer dizer, são pequenas coisas, mas que nota que é uma sociedade e que existe um tomar conta, né? Então essa coisa seria desconfortável. Então eles passam uma ideia de paz. O Japão faz uma coisa similar de uma outra forma, né? O japonês tem um orgulho muito grande, então ele esconde a pobreza dele, ele coloca aposentados trabalhando por pequenos salários para não vê-los pelas ruas, para não vê-los reclamando, porque o sistema social de aposentadoria deles lá é precário e tal. Então, quer dizer, essas manipulações parece que existem como arma estratégica em todas as sociedades. As sociedades de lá também têm. Agora, a questão ali da Rússia especificamente, a questão da China especificamente, nós teríamos que viver lá. Por exemplo, a China tem um comando central do Partido Chinês, mas os analistas dizem que lá tem eleições, tem mais de 8 partidos, e alguns desses 8 partidos não são ideologicamente afinados com o poder central e fazem oposição. Alguns dizem que os deputados lá, os representantes do povo lá não ficam em Pequim, eles vão para as suas províncias, porque lá é muito grande, e nas suas províncias eles discutem, se reúnem, não sei se mensalmente, para poder dizer sobre as condições das suas situações. E às vezes aparecem lá coisas que eles se opõem que o governo tenha feito, que eles querem que troque, que muda. E o governo tem cedido agora, uma vez que ele cedeu e implementou um outro projeto, esse projeto tem que ser executado. Isso são pessoas que estiveram lá e falaram. O quanto que isso aí é verdade, eu acredito que seja em parte, uma boa parte verdade, porque é uma questão de administração pública. Mas, por outro lado, também, essa pessoa gosta muito da ideia, da maneira de ser da China, ele pode estar colocando ali, livrando a cara, tomando lado. A gente não sabe enquanto não for lá, enquanto não tiver fiéis, pessoas fidedignas, principalmente no dia de hoje, que onde você lê, para um lado ou para o outro, tem alguém te manipulando. É alguém que quer que você fique a favor daquela ideia. Muito bem. A questão ocidental, a ilusão da escolha. A grande mídia ocidental, fortemente concentrada em conglomerados corporativos, cria polarizações artificiais, manipula crises culturais, conflitos como o da Ucrânia recebe cobertura extensa, enquanto guerras do Iêmen, crises da África ou daquele país lá do Oriente Médio que está massacrando pessoas lá, são praticamente ignorados, e quando falam sempre mostrando que aquele país fez aquilo, mas fez aquilo porque precisava de fazer, porque os outros lá praticavam terror e parará. Então isso é muito complicado. Esse apagamento seletivo gera dissonância na percepção pública sobre quais vidas importam e quais vidas não importam. A Shoshana Zuboff, em 2019, ela descreve como o capitalismo de vigilância explora tais dinâmicas para gerar lucros e controlar preferências políticas. Então, olha bem, isso aqui a gente pode dizer, assim, eu pelo menos que tenho lido bastante sobre isso, eu posso dizer que eu percebo as manipulações lado a lado. Tanto aqueles que concordam, vamos dizer assim, com as reações do lado de lá, quanto aqueles que concordam com as ações do lado de cá. Eu vejo manipulação nos dois sentidos. Só que a gente sabe que tem um lado ali que realmente está oprimindo o outro, né? Então, aí é mais fácil de raciocinar. Mas quando você fala, por exemplo, da questão das populações dentro da China, das populações sob controle da Rússia e de China, não tem como saber, porque isso não vem para cá. E se você lê os jornais de lá, obviamente que você está lendo os jornais de lá. Os jornais de lá não vão dizer nada diferente, exceto alguns países que têm alguns jornais de oposição em seu território, mas que não são muito bem vistos, então não chegam muito bem aqui. Bom, psicologia das massas. Nós vamos falar agora do Gustave Le Bon e de Edouard Bernays. O Gustave Le Bon, em Psicologia des Foules, ou seja, não sei se é assim que fala em francês, Psicologia das Multidões, um título de 1895, ele demonstra como as massas são manipuláveis através da repetição de slogans e apoio apelo emocional. O Edouard Bernays, pioneiro da propaganda moderna, aplicou essas técnicas de Le Bon
em campanhas políticas, em campanha de marketing. Então nós estamos assim dentro da manipulação, dentro da dissonância criada, estratégica. Então você pega às vezes um indivíduo que teve uma má performance no governo, que fez acordos que você não concordou, de repente o marketing pega esse cara, dá uma repaginada nele, coloca ele numa ação que não tem nada a ver com a personalidade dele, mas ele consegue iludir aqueles caras que estavam, e diz que ele fez um acordo bacana com uma pessoa que você acha legal, então que ele facilitou, melhorou, abriu portas, então ele, em tese, como se ele fosse perdoado. O marketing tem essa capacidade, entendeu? E eu acho isso uma coisa muito perigosa, porque isso aí desrespeita aquilo que é bom para o cidadão, em favor de uma ideia que alguém quer impor. Isso é muito complicado. Agora, é claro que você fazer bons negócios, fazer boas coisas, fazer boas ações e ter um marketing adequado para levar e ganhar apoio para você continuar cometendo essas ações é muito bonito. Mas o marketing quase nunca é usado para isso. Bom, então olha bem, agora nós vamos fazer um adendozinho, né? A partir dessa ideia aqui, ó, um exemplo histórico. A propaganda nazista de Joseph Goebbels, baseada na repetição de mentiras até que se tornasse verdade. Então, ele tinha uma máxima, esse tal de Goebbels, que inclusive dizem que não era um cara assim inteligentíssimo, não, mas era um grande estrategista. Ele dizia o seguinte: uma mentira dita muitas vezes acaba virando uma verdade. É interessante que algumas pessoas pegam mentiras a respeito de alguma coisa do passado delas e elas falam isso tantas vezes que elas próprias acreditam. Aquilo começa a se tornar uma coisa baseada na realidade da vida deles, o que de repente não é verdade. Até elas ficam confusas. Então nós vamos fazer um adendozinho aqui para falar um pouco dessa obra do Le Bon, que ele fala da psicologia das massas e fala também da forma como você consegue introduzir ideias e mantê-las ali, ainda que não sejam verdadeiras, através da propaganda de massa. O Le Bon ele viveu entre 1841 e 1931, quer dizer, ele é um homem do século passado, né? Ou até do século retrasado. Mas ele teve grandes ideias e alguns autores se baseiam nas ideias dele. Esse Bernays, por exemplo, se baseou. Gustave Le Bon ele foi um polímata francês, né? Polímata é aquele cara que trabalha com tudo, né? Entende de tudo. E executa, implementa trabalhos em várias disciplinas. Então ele é um polímata francês cujas áreas de interesse incluíam antropologia, psicologia, sociologia, medicina e física. Ele é mais conhecido por seu trabalho de 1895 que esse que nós vamos falar aqui agora, a questão da multidão, o estudo da mente popular, que é a psicologia das massas. Considerando um dos trabalhos seminais da psicologia das multidões, o Le Bon desenvolveu a visão de que as multidões não são a soma de suas partes individuais, propondo que dentro das multidões, né, forma-se uma nova entidade psicológica cujas características são determinadas por um inconsciente coletivo da multidão e que esse inconsciente dá a personalidade daquele grupamento. E que os indivíduos especificamente não são exatamente aquela personalidade de grupamento, mas estão ali em formação. Olha que coisa interessante. A principal contribuição da obra de Le Bon foi ter mostrado que essas massas são, antes de tudo, um fenômeno social e que, para compreender a amplitude de tal fenômeno em nossa sociedade, era preciso situá-lo em uma nova perspectiva, não a do direito ou da economia política, mas a da psicologia, né? Então, nós vamos falar um pouquinho da psicologia das multidões de Gustave Le Bon, um olhar sobre a política e sobre o consumo. Essa obra foi publicada em 1895, a Psicologia das Multidões, né? É uma obra seminal, busca compreender o comportamento dos indivíduos quando reunidos em grupos, ou seja, é uma obra sobre a psicologia social das multidões. O propósito central do livro é analisar como a mente coletiva se forma e como ela difere da soma das mentes individuais, resultando em fenômenos como a perda de racionalidade, exacerbação de emoções e suscetibilidade à sugestão. Então é isso aqui que é o central quando o indivíduo cria a dissonância estratégica. A dissonância estratégica ela consegue fazer com que alguém dentro de um grupo passe a funcionar com a ideia do grupo, com a personalidade do grupo, sem que ele pessoalmente seja aquele indivíduo ou agisse daquela forma. Ou, pelo menos, não 100%. Então, Le Bon argumenta que, e isso está acontecendo na atualidade,
Le Bon argumenta que, em uma multidão, a personalidade consciente do indivíduo se dissolve, dando lugar a uma alma coletiva que é impulsiva, volúvel e irracional. E o mais interessante é que parece que isso aí, midiaticamente, ou seja, dentro do mundo virtual, parece até mais fácil de ser conquistado. Quais são as tendências políticas na análise de Le Bon? O impacto da psicologia das multidões nas tendências políticas é inegável. Le Bon viveu em um período de intensa efervescência social e política na França, que foi aquela época lá de 1800, sei das quantas, marcado por revoluções, por golpes, surgimento de movimentos de massa. E sua obra oferece uma lente para entender como os líderes carismáticos podiam ou podem ainda manipular as emoções e os instintos das multidões para atingir seus objetivos. Manipulação e liderança para Le Bon. Le Bon enfatiza que a multidão é altamente susceptível à sugestão e à imitação. Ele descreve o líder como uma figura que exerce um tipo de prestígio sobre o grupo, capaz de incutir ideias e emoções que se propagam rapidamente. Essa perspectiva foi amplamente estudada e corroborada por eventos históricos como a ascensão de regimes totalitários no século XX. O Adolf Hitler, por exemplo, demonstrou um domínio assustador sobre as massas, empregando técnicas de oratória e propaganda que se alinhavam com as observações de Le Bon sobre o poder de sugestão e de repetição. Mas o Hitler era um medíocre. Ele não era um cara inteligentíssimo, mas ele tinha uma grande oratória. Parece que acreditar na burrice que fala faz os outros acreditar também, né? O historiador e sociólogo Zygmunt Bauman, em sua análise sobre a modernidade líquida e os totalitarismos, frequentemente ecoa a fragilidade da razão individual frente às forças coercitivas do coletivo, embora com uma abordagem mais focada nas estruturas sociais do que nas características psicológicas puras da multidão, o que difere ele um pouco das análises de Le Bon. E também o Zygmunt Bauman é o homem da modernidade do final do século passado e meados desse século. E o outro é do final do século XIX e meados do século XX. Irracionalidade e violência para Le Bon. Le Bon argumenta que as multidões são intrinsecamente irracionais e propensas à violência, uma vez que a responsabilidade individual se dilui no coletivo. Isso acontece muito dentro da virtualidade, em que o indivíduo protegido pelo anonimato, ele te xinga gratuitamente, sem te conhecer, sem nunca te dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ele te xinga. Entende uma ideia sua no atravessador que discorde da dele e de cara ele te xinga. Então, e aquilo ali é um conceito de pensamento de grupo, que ele acha que você está no grupo contrário ao pensamento dele, então ele se disponibiliza a te xingar. Isso aí é uma propensão à violência, porque ele conta com várias ideias que estão ali junto com ele e ele está anônimo. É o caso da multidão quando está agindo diluída no coletivo, sem a responsabilidade individual, porque todos estão juntos ali e ele está anônimo. Isso pode ser visto em episódios de linchamentos, motins e atos de vandalismo, onde pessoas que individualmente não cometeriam tais atos se veem arrastadas pela dinâmica do grupo. Isso é perigosíssimo. E muitas pessoas vão presas e ficam anos em cadeia em função de terem tomado essas atitudes no meio de grupos. Porque às vezes são um grupo de 20, 30 pessoas, eles são detectados, são ditos quem são presos e vão cumprir pena pelo crime que muitos cometeram. A psicologia social moderna, especialmente estudos sobre o comportamento de grupo e desindividualização, que são conceitos desenvolvidos por Philippe Zimbardo, que nós já falamos dele também, em experimentos como o de Stanford, na Universidade de Stanford, oferece, como o experimento de Stanford. Eu não sei se ele está se referindo a alguém ou à universidade, eu creio que é da universidade. Oferece contrapontos e aprofundamentos a essa visão. Embora reconheça a desindividualização como um fator, a psicologia social contemporânea também explora a importância de normas sociais, identidades grupais, liderança para modular o comportamento da multidão, mostrando que nem toda multidão é inerentemente violenta e irracional. Mas existe uma desindividualização, ou seja, o cara se dilui no todo lá. Por exemplo, manifestações pacíficas por direitos civis demonstram a capacidade das multidões de agirem de forma coesa e racional, com um fito num propósito, impulsionados por valores que são compartilhados por todos eles responsáveis por aquilo que estão fazendo. Então, não é sempre que as multidões são estúpidas. Tendências para consumo. Embora Le Bon não tenha se debruçado diretamente sobre a questão do consumo,
porque consumo é uma coisa que tem muito a ver com a nossa época, como nós o entendemos hoje, né? Suas ideias fornecem insights valiosos sobre as dinâmicas que impulsionam o comportamento do consumidor de massa. Contágio social e modas é o que mais rola. A ideia de que multidões são suscetíveis à sugestão e à imitação pode ser facilmente transposta para o campo do consumo, isso é óbvio, né? As tendências de moda, o sucesso de certos produtos ou marcas e a rápida disseminação de comportamentos de compra podem ser explicados em parte pelo contágio social. Se você observar roupas que você usava há 30 anos atrás, você vai rir de si mesmo, né? As pessoas são influenciadas pelo que veem seus pares consumindo, buscando se adequar ou distinguir. O conceito de prova social, que é muito usado em marketing, sugere que as pessoas são mais propensas a adotar um comportamento se virem outros mesmos fazendo. Seria a prova social, e isso é uma corroboração direta dessa observação de Le Bon. Emoções e impulsos para Le Bon. Le Bon enfatiza o papel das emoções sobre a razão das multidões. No consumo, isso se manifesta na compra por impulso, na aquisição de produtos baseados em apelos emocionais e na forte influência da publicidade que evoca sentimentos em vez de argumentos lógicos. Então, você vai consumir uma porcaria. Hoje, por exemplo, eu passei na frente de um standzinho de produtos que tinha lá não sei o que lá caju para pele, não sei o que lá de morango para o cabelo, não sei o que lá. E você olhava assim, dá vontade de você comer. Mas aquilo ali é tudo produto para pele, para o cabelo, não sei o que. Aí eu falei, pô, mas que apelo estranho, né? Quer dizer, é uma forma de chamar o indivíduo. É como se você passar aquele produto ali, você tivesse assim, algo de comestível, né? Você tivesse, eu não sei que ligação que dá, mas eu sei que eu não entendi a mensagem, aquilo ficou assim meio dissociado para mim, porque uma coisa que eu penso e olho e me dá vontade de pegar um creme, por exemplo, dentro de um potinho lá que era lindo de morrer, que tinha um aspecto rosa, cor de rosa, bonito, assim, parecia um morango, não sei das quantas, não era para comer, era para passar no rosto. E se duvidar, uma criança mete aquilo na boca, né? Porque tem cara de coisa de comida. O que é que essa mensagem está trazendo? E não sei avaliar. Mas com certeza é um estica de consumo, né? Aquela coisa assim, pô, nossa, como é que chama atenção e tal. Então, quer dizer, está mexendo com as minhas emoções. Que emoções? Emoções básicas, ligadas à alimentação, ligadas à cor, ligadas à sensualidade. Sim, né? Sensualidade. Não é à toa que as modelos, as mulheres, sempre foram quem venderam mais produtos, porque as mulheres são muito, né, não sei, eu sou homem, é complicado falar isso, mas as mulheres são mais bonitas, né, do que os homens, então elas vendem as coisas, elas têm mais recursos e tal. Isso hoje em dia está mudando, porque a posição social da mulher está mudando também e tudo, mas hoje os apelos sensualizados levam em consideração corpos de mulheres e de homens, então isso modifica um pouco o enfoque, mas o enfoque sempre foi pela beleza da mulher, que sempre extrapola, né? Bom, vamos lá. No consumo, isso se manifesta na compra por impulso, na aquisição de produtos baseados em apelos emocionais e na forte influência da publicidade que evoca sentimentos em vez de argumentos lógicos. Já falei isso. Campanhas de marketing, então, exploram o desejo de pertencimento, de status ou de felicidade. São exemplos claros da dinâmica de emoções. O economista Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel em sua Teoria da Perspectiva, ele descreve como que vieses cognitivos e as emoções podem levar a decisões irracionais, inclusive no consumo, corroborando a ideia de que a razão nem sempre prevalece. Quando você faz uma compra, às vezes você chega em casa e fala, onde é que eu estava com a cabeça quando eu comprei esse troço? Porque aquilo cai dentro do seu contexto, sai daquela ilusão do momento da venda e você leva para casa alguns elefantes brancos e alguns mamutes pré-históricos também. Bom, contrapontos e relevância do estudo de Le Bon. Olha, é difícil eleger contrapontos, mas apesar da influência da obra de Le Bon, ela não é isenta, obviamente. Muitos sociólogos e psicólogos sociais argumentam que a visão de Le Bon é excessivamente determinista e simplista. Eu não acho simplista, mas talvez determinista, ignorando a capacidade de ação individual e a complexidade das interações sociais dentro das multidões. Sim, o texto aqui que nós estamos lendo, ele próprio faz... Ele defende essa tese de que nem todo mundo vai seguir dessa forma, né? Existem multidões que se opõem ao consumo de certas coisas porque estão ligadas à morte de animais, se opõem porque aquilo ali polui a Bahia, não sei das quantas. Então, quer dizer, as pessoas individualmente pensam também, às vezes se reúnem em grupos para poder falar contra aquilo ali, né? Então,
Não é exatamente. Agora, ele está falando, estão falando das análises, né? Existe então a agência individual e a complexidade das interações sociais dentro das multidões. Inclusive, isso aí varia muito de coletividades, né? Por exemplo, é difícil você conseguir algumas coisas em certas coletividades. Por exemplo, ações muito individualistas em sociedades muito coletivas é difícil de você perpetrar, né? Então, nesse momento, ele está falando de multidões de pessoas. De repente, você consegue que vários indivíduos dentro de uma coletividade não tomariam uma decisão simplesmente por modismo ou por comando cego atrás de um líder, porque essas coletividades já são mais esclarecidas. Eu não sei aonde que existe isso, mas é uma crítica que está sendo feita. Críticos apontam que Le Bon tende a desumanizar a multidão. Eu não concordo. Ele está falando de diluição e não de desumanização. Ele está falando de quando o camarada dilui. Ele pode cometer atos contra a sua maneira de ser e de pensar, né? Mas isso não chega a ser uma desumanização, porque nem todas as pessoas, nem todos os grupos são convidados a fazerem linchamento, se for o caso. Retratando como uma entidade amorfa e irracional, em que às vezes é verdade, o que pode levar a justificativas para a repressão e controle social. O que ele está dizendo aqui é que, olhando as multidões dessa maneira, você poderia eleger ou justificar que você sempre as reprimisse e as controlasse, praticasse ali a dissonância coletiva ou cognitiva ou estratégica, exatamente porque elas são irracionais e burras e não têm capacidade de se comandar. Tem que tomar cuidado para que não fique patente isso aí, porque esse não foi o objetivo do Le Bon. No entanto, a relevância da psicologia das multidões permanece, especialmente na era digital. As redes sociais, por exemplo, podem ser vistas como novas formas de multidões virtuais, é verdade, onde a disseminação de informações que sejam verdadeiras ou falsas, a formação de opiniões e o contágio emocional ocorrem a uma velocidade em escala sem precedentes. Fenômenos como a polarização política online, a rápida disseminação de fake news. Aliás, é interessante como a fake news se dissemina muito mais do que a verdade, porque a fake news ela é simplista e direta, e a verdade ela é argumentada. E as tendências virais de consumo nas redes são exemplos contemporâneos que ecoam as observações de Le Bon sobre a suscetibilidade das multidões à sugestão e à imitação, e comparação social, validação social, mesmo que em um ambiente virtual. Em suma, a psicologia das multidões de Gustave Le Bon oferece um bom ponto de partida provocador para nós entendermos as complexas dinâmicas do comportamento coletivo e entendermos como que se dá, como que isso favorece as dissonâncias estratégicas. Embora a sua a análise de Le Bon possa ser considerada unidimensional em alguns aspectos, até pela época que foi escrito, sua capacidade de identificar padrões de influência, emoções e irracionalidade das massas continua a ser um campo fértil de estudo para a reflexão sobre a política e o consumo em nossa sociedade. E ele e outros autores têm sido lidos e absorvidos para exatamente, talvez não para o bem da sociedade, mas principalmente para impor ideias e consumos, inclusive consumos de ideias. Então, a dissonância estratégica então, é uma ferramenta moderna de manipulação massiva, operada não apenas por estados autoritários ou por estados totalitaristas, mas também por democracias liberais, por corporações, por gente muito bonitinha, né? Ela cria um ambiente onde as pessoas oscilam entre indignação e apatia, perpetuando o poder das elites enquanto a maioria se vê desorientada, sem uma ideia firme. Quando as pessoas não têm uma educação de base que as faça ser reflexivas, elas ficam à deriva sobre os conceitos de terceiros. Eu acho que esse é o principal problema de nossa época. Compreender suas mecânicas, mecânicas da dissonância, é essencial para resistir e manipular as manipulações informacionais, exigir maior transparência nos atos das esferas públicas. Então, é uma manifestação sofisticada de poder, que opera na manipulação da percepção e da crença para alcançar objetivos políticos ou financeiros. A dissonância estratégica sublinha a fragilidade da verdade em ambiente onde a informação pode ser distorcida e instrumentalizada. Basta você ter a palavra na sua mão, né? Em um mundo crescentemente saturado de dados e desinformação, a capacidade de identificar e questionar narrativas dominantes é crucial. Você tem que ter pré-conhecimento, inclusive para você se guiar dentro da IA, porque a IA traduz textos com linguagem do mainstream e com as ideias.
e às vezes erradas. Se você for fazer um texto ou fazer um estudo sobre algo que você conhece, você consegue perceber uma condução errada ali, ou pelo menos não demonstrada. Mas e se você estiver estudando algo que você desconhece completamente? Aonde que você vai eleger os contrapontos para dizer que aquilo ali é real ou não? Complicado, né? Então, desenvolver o pensamento crítico, buscar fontes de informação diversas, engajar-se ativamente na checagem de fatos, são defesas essenciais contra o efeito da dissonância estratégica, capacitando-nos, como indivíduos, a formarmos opiniões bem informadas, resistir à manipulação. A compreensão desses mecanismos é fundamental. Fundamental para que as nossas sociedades democráticas sejam efetivamente democráticas, tenham autonomia e pensamento individual crítico. Bom, gente, então o vídeo ficou grandão outra vez, mas eu acho que a gente complementou algumas ideias, eu falei de outras coisas que eu estava pensando. Eu agradeço a sua atenção, agradeço você estar aqui conosco. Espero que você passe esse vídeo para frente, que você deixe seu like, deixe seu comentário, assine o nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se que o seu engajamento me favorece para que esse vídeo caminhe no YouTube, para que mais pessoas possam discutir e pensar sobre isso. Muito obrigado. Até o próximo programa pontuando com alguma ideia que nós acharmos, eu e vocês, muito interessante. Até lá.